Amigos, queria falar um pouquinho da minha leitura aqui. Sábado à tarde, já almocei, já lavei a louça, algumas coisas, e tô lendo esse livrinho aqui, querendo terminá-lo, e eu estou gostando. Eu queria compartilhar um trecho rapidinho. O Kelly Kapic, ele tá falando sobre algumas características que o estudante de teologia deve ter, né? Esse aqui é uma breve introdução ao estudo da teologia, pequeno livro para novos teólogos. Então vamos falar das características. Tem uma parte aqui que eu estou lendo que ele fala a respeito da humildade e arrependimento. Eu achei muito interessante isso. Porque, bom, se o livro trata de estudante de teologia, obviamente ele vai falar do valor de se buscar o conhecimento e a sabedoria. Comparando o orgulhoso com o humilde, é interessante que ambos desejam conhecimento. Só que, por causa de quem eles são dentro desses aspectos que nós aqui estabelecemos, cada um tem uma motivação diferente, obviamente. Aquele que é orgulhoso é ou tende a ser aquele que busca conhecer para humilhar os outros ou para se sobressair acima dos outros. O humilde não, ele busca o conhecimento porque ele entende que aquilo é precioso, ele quer ensinar os outros, ele quer servir melhor as pessoas. Então, tanto o orgulhoso como o humilde buscam conhecimento de alguma forma. Porém, mesmo que ambos busquem o conhecimento, existe uma diferença ainda, mesmo nesse mesmo aspecto de busca de conhecimento, entre o humilde e o orgulhoso. Lendo alguns trechos aqui rapidinho, só para explicar o que eu quero dizer. Tá focado aí? Tá mais ou menos, né? É melhor. Bom, ele diz aqui: o orgulhoso perde a visão do abismo entre o Criador Santo e a humanidade pecadora, produzindo autoabsorção e desprezo pelos outros. Interessante isso, porque na verdade esse é o primeiro aspecto de orgulho que a gente vê revelado, né? Ali no Éden, quando a serpente tenta Eva, diz que ao comer do fruto proibido, ela seria como Deus, né? Então, perceba que na raiz, né, ou pelo menos na primeira manifestação de orgulho que a gente entende na história, é evidenciado um distanciamento da natureza, do que significa ser uma criatura diferente de ser Deus. Outra citação aqui ele diz: como tratamos os outros, sejam nossos vizinhos vivos ou autores mortos, revela muito sobre como nos vemos diante de Deus. Interessante, tem uma frase parecida com essa no meu trabalho. Eu não lembro exatamente. Mas aí vem o que eu achei mais interessante. Ele diz aqui: o caminho do orgulho nos sobrecarrega de defensividade, enquanto o caminho da humildade nos liberta para receber o ensino e a correção. O primeiro caminho procura a autojustiça, enquanto o segundo segue após a verdade onde quer que ela conduza. E o mais massa que eu destaquei aqui é: o humilde segue a verdade onde quer que ela conduza. Isso é muito interessante no que se refere à busca de conhecimento e humildade e orgulho. Por quê? Porque o orgulhoso, na sua busca pelo conhecimento, ainda que ele se esforce bastante, se esmere e até, de certa forma, se gaste, por ser orgulhoso, ele não vai se submeter a algumas situações que venham a sujar esse orgulho ou humilhá-lo. Aquele que é humilde não está preocupado com a sua dignidade, não está preocupado com o que os outros vão pensar, e por isso ele está mais aberto, ele está mais pronto a aceitar humilhação, talvez, ou algumas situações em que o orgulhoso nunca se submeteria. O humilde estava disposto a seguir a verdade onde quer que ela o conduza. Então aquele que é humilde, por exemplo, ao conversar com uma pessoa que talvez não tenha tanta instrução acadêmica quanto ele está pronto para ouvi-la. E assim ele pode aprender mais, porque aquela pessoa que não tem tanta instrução acadêmica, seja por ser analfabeta ou por não ter acesso aos mesmos livros que ele teve, pode haver verdade nas palavras dela, e assim ele aprende mesmo de uma pessoa analfabeta. O orgulhoso dificilmente se submeteria a ouvir conselhos de alguém que não leu os mesmos livros que ele, não fez os mesmos cursos ou coisas desse tipo. Ou seja, humildade com certeza é uma característica que é de fundamental importância para o estudante de teologia, e na verdade eu diria ainda mais para o estudante em geral, né, para o pesquisador, para todo ser humano que busca conhecer e que busca ser sábio em seu viver. O livro fala de teologia, né? Uma aplicação direta ao ensino cristão é que nós somos criaturas limitadas buscando um conhecimento de um Deus eterno. Então isso deve nos humilhar, isso deve nos deixar calmos, humildes e precavidos. Precavidos não, é a palavra errada. Cautelosos. Nossa,
troquei feia a palavra, mas nos deixa cautelosos, por exemplo, ao fazer afirmações categóricas, ao querer definir muitos os termos ou limitar o campo da discussão, porque a gente só tem acesso até onde vai, a gente não foi ainda em todos os lugares, mesmo onde a gente já foi, a gente não exauriu todo o conhecimento. Então, humildade é muitíssimo importante para o conhecimento e para o estudante de teologia. Eu achei muito interessante isso. Isso aqui, gente, está nessa... Aqui, ó. Isso aqui que eu li tá nessas 2 páginas apenas. Eu li apenas 3 trechos das 2 páginas, mas já me fez pensar em tudo isso, né? Como é legal ler bons autores, né? Então é isso. Isso aqui é um pequeno trecho do livro... Pequeno livro para novos teólogos. Realmente é pequeno, né? Olha como eu tô segurando ele. Do Kelly Kapic. Deixa eu aqui para vocês verem melhor. E da editora Cultura Cristã.